Você já ouviu falar nos 72 nomes de Deus? Esse é um dos maiores segredos que existe sobre esse tema, que são os nomes de Deus. A tradição oral fala muito sobre isso, é chamado de Shem HaMeforash, o nome explícito. Da onde vem esse número 72? Qual a sua importância? Que nomes são esses de tão sagrados? Então a gente vai aqui contar muitos segredos nessa aula. Os 72 nomes de Deus, a origem deles está em 3 versículos que aparecem no livro de Êxodos. Eu vou ler esses versículos para você e você não vai conseguir perceber a princípio o que eles têm de especial, mas eu vou te revelar já já. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. É o primeiro versículo, a gente está no capítulo 14. E ia dentre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Deus fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. 3 versículos que estão contando sobre a saída do povo de Israel do Egito, né? A gente sabe que logo depois vai aparecer a abertura do Mar de Juncos, que muitas pessoas chamam de Mar Vermelho. Vale a pena você dar uma conferida no canal, o vídeo espetacular que a gente tem sobre esse tema. O que tem aqui de especial? Parece que nada, mas o que acontece é o seguinte: se você lê isso no hebraico bíblico, você vai perceber algo muito peculiar que não tem na Bíblia toda, e eu estou falando na Bíblia em hebraico original. Cada um desses versículos tem exatamente 72 letras. E nos é revelado que aqui aparecem os 72 nomes de Deus. Como eles aparecem? Nós sabemos que o hebraico, nós escrevemos ele da direita para a esquerda, o inverso, né, do português, que a gente escreve da esquerda para a direita. Então, se você pegar o primeiro dos 3 versículos, escrever ele normalmente, o segundo versículo você vai inverter. Você vai escrever ele exatamente o contrário, você vai escrever ele da esquerda para a direita, como se fosse em português, e o terceiro versículo você vai tornar a escrever da forma normal no hebraico, da direita para a esquerda. O que acontece, então, é que se você pegar a primeira letra do primeiro versículo, a primeira letra do segundo versículo, que a gente escreveu ao contrário, né? Então, se você parar para pensar, é a última letra, se você lê no hebraico normal, e a primeira letra do terceiro versículo, você vai ter a formação do primeiro dos 72 nomes. Como cada um dos versículos tem 72 letras, então você vai formar 72 nomes de Deus, cada um com um poder, cada uma com uma energia diferente. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Da onde vem essa importância de 72? Então, na verdade, a gente tem algumas fontes fascinantes sobre isso. A primeira é sobre o tetragrama, porque, na verdade, todos os nomes de Deus, eles derivam do tetragrama. Os nomes dos 72 nomes, eles são um desdobramento. Eu vou explicar isso melhor para você. Nós, quando vemos a numerologia do tetragrama, o tetragrama é composto de 4 letras, o Yud, depois o Rei, o Vav e mais uma vez o Rei. E o valor numérico disso é 26. Então a gente ainda não chegou em 72, é verdade. Porém, quando nós estudamos um pouco a numerologia, uma das formas de calcular é quando você pega cada uma dessas letras, por exemplo, o Yud. Como é que você escreve a palavra Yud? A letra Yud, não só como é que você escreve ela em hebraico, mas como é que você pronuncia? Você pronuncia um Yud, um Vav e um Daled. Seria em português um Y, um U e um D. Cada um deles vai ter um valor numérico. Não é verdade? Porque o Yud, o valor numérico dele é 10, o Vav, o valor numérico dele é 6, o Daled, o valor numérico dele é
4. Então, no caso aqui, você tem um valor numérico de 20. Depois disso, a gente falou que você tem um rei. O rei, como é que você escreveria? Rei, então você tem 5 mais 6 soma 11. Depois você tem Vav, e você também vai fazer a numerologia igualzinho a gente está fazendo agora. E finalmente você tem outro rei, e o que vai acontecer é que você vai perceber então que a numerologia completa do tetragrama vale 72. Eu não fiz agora toda a conta para você para não te cansar, mas a numerologia do tetragrama, quando você pega cada uma das letras e estende ela, chega ao número de 72. Será que isso seria uma simples coincidência? De forma alguma. Se a gente continua no tema da numerologia, a palavra em hebraico Hesed, ela também tem o valor de 72. Vamos fazer rapidinho? Het vale 8, o Samer vale 60, Daled vale 4, então 60 mais 8 mais 4, você chegou a 72. Quer dizer que o tetragrama, ele na verdade, ele representa a manifestação divina no mundo, a manifestação que vem através da bondade de Deus. Não é isso que a gente estava vendo na saída do Egito? Uma bondade muito grande, um povo que estava sendo escravizado, estava sendo massacrado, os filhos pequenos, recém-nascidos, eram jogados no rio Nilo por um faraó que não tinha piedade nenhuma e nenhum senso de gratidão, porque José tinha ajudado demais eles. Então o que estava acontecendo? Era uma bondade muito grande. Porém, veja que coisa interessante. A gente falou que tem 3 versículos, cada um com 72. Se eu pegar 3 vezes 72, nós chegamos ao número de 216. E o que essa numerologia vem me ensinar? É a numerologia da palavra Gvura, significa bravura. Para quem entende mais da tradição oral, a gente está falando da manifestação de Deus, não de piedade nem de bondade, sim de justiça. Quando Deus trata as pessoas exatamente baseado nos seus atos, sem piedade e sem bondade. Uma forma de tratamento de Deus, vamos falar assim, um pouco mais dura. Então, quando você junta 3 vezes 72, você chega a um julgamento mais duro. O que foi feito aqui foi que esse julgamento mais duro, ele acaba se transformando em 3 atos de bondade, porque 216 dividido por 3 vai dar 72, 72 e 72. Então aqui, o que eu expliquei até agora é que nós formamos 72 nomes de Deus. O número 72, por um lado, ele vem dessa numerologia do nome completo de Deus, e agora se a gente pegar cada uma das combinações das 3 letras, se você pegar uma letra do primeiro versículo, uma do segundo e uma do terceiro, mas exatamente na ordem que eu te mostrei, então você vai descobrir aqui os 72 nomes de Deus. Existem muitas tabelas que mostram esses nomes. O que as pessoas não sabem é que cada um desses nomes tem uma força espiritual diferente. Na verdade, eles aparecem em versículos bíblicos para quem lê o hebraico bíblico e fica muito atento. Muitas vezes a gente percebe essa combinação de nomes, é uma forma oculta que Deus está falando com a gente. Mais uma vez, só percebe quem sabe o hebraico bíblico e lê a Bíblia com muita atenção. Às vezes a gente percebe diretamente pela combinação de letras que a gente vê. Por exemplo, o primeiro nome que a gente pode ver assim na tabela é um nome que começa com o Vav, o Rei e o Yud. Então, às vezes a gente vai encontrar na Bíblia exatamente essas 3 letras uma do lado da outra. E o que isso vai ensinar para a gente? Por exemplo, no caso, ele vai ensinar para a gente que Deus está mostrando para a gente uma força ligado ao tempo, algum tempo específico, Deus está atuando dessa forma. E cada um dos nomes, o segundo nome, por exemplo, então eu vou pegar a segunda letra do primeiro versículo, a penúltima do segundo e a segunda do terceiro, eu vou chegar a um nome que tem um Yud, um Lamed e um Yud.
E assim eu vou seguindo cada um desses nomes. No final, como eu falei para vocês, a gente pode fazer uma tabela. E o que se faz com isso? Qual a importância de tudo isso? Para começar, isso é chamado o nome mais sagrado de Deus. Alguns sábios, eles têm o costume de não somente agora entender a Bíblia num nível muito mais profundo, entendendo cada comunicação que Deus está fazendo com a gente, mas também existe uma forma de meditação. As pessoas muitas vezes escolhem cada dia de acordo com algo que a pessoa mesmo está precisando, algo que ela quer melhorar na sua vida, ela vai se concentrar em um dos nomes, ela não vai pronunciar os nomes. Os nomes de Deus, os nomes explícitos de Deus, normalmente não podem ser pronunciados. Um exemplo disso é o próprio tetragrama. Muitas pessoas perguntam para mim, Rabino, como é que se pronuncia o tetragrama? Para quem sabe o hebraico bíblico, essa é uma questão facílima e a gente fica até sem jeito de ver tantas pessoas perguntando e em vídeos, em lugares, explicando errado, porque elas não conhecem, não sabem ler do original. Por outro lado, a gente não pronuncia, então eu não tenho interesse agora de ensinar algo que vai fazer mal à pessoa que está pronunciando, porque está escrito, esse é meu nome, está escrito isso nos Salmos, mas a lembrança dele, ou seja, a forma como ele vai ser lembrada, vai ser diferente. O nome do tetragrama só era pronunciado no grande templo de Jerusalém, que tinha uma santidade muito maior. Então, quando a gente pega aqui os 72 nomes de Deus, a nossa ideia aqui não é pronunciá-los em si. Então, uma das formas que ele pode ser utilizado é exatamente através da meditação, como uma espécie de mantra. Um dos mantras sagrados é exatamente utilizar isso. Ao invés de pensar em coisas completamente abstratas, como outras culturas têm esse costume de fazer quando eles fazem mantras, a tradição que foi dada de Deus a Moisés é que a gente vai buscar coisas puras, sagradas, muito elevadas e embasadas para utilizar essa capacidade que a gente tem de concentração, de reflexão e até mesmo, é claro, de aproximação do Criador. Então, baseado no dia, no horário, baseado naquilo que também a pessoa está precisando, ela vai utilizar um dos nomes, ela vai visualizar pensando na forma hebraica e ela vai voltar a isso mais e mais vezes, tá? Se concentrando e chegando no nível de reflexão, de concentração e de proximidade do Criador que ela quer alcançar. Esses 72 nomes, eles estão no nível mais elevado para quem sabe o que significa os mundos que Deus criou, ou seja, os níveis de revelação divina. Por um lado, a gente está falando do mundo que se chama Akudim, o mundo onde a manifestação de Deus ela não está revelada, é como que ela tivesse presa e ela não foi ainda mostrada para o lado de fora. A gente está falando num nível muito, muito, muito alto. No nível das emanações, ou sfirot, a gente está falando da sfirá da sabedoria, da inteligência, a sfirá da chokhmah, tá? Que também é uma das mais elevadas, de acordo com algumas das opiniões, é a primeira de todas as emanações das manifestações divinas, ou seja, ela está no nível mais elevado e finalmente a nível da alma. Esses 72 nomes estão conectados, a gente tem 5 níveis de alma, 3 níveis que a gente sente de uma forma mais, a gente tem a capacidade de sentir de uma forma mais simples, apesar de que o terceiro nível já está bem elevado, mas a gente tem outros 2 níveis que eles são muito, muito elevados dentro da nossa alma. O maior de todos se chama Yehidá. Então esses 72 nomes de Deus estão ligados exatamente à parte mais elevada da alma que a pessoa tem. Então, quando uma pessoa me pergunta qual o valor, o que é importante, na verdade aqui a gente chega a um segredo muito grande. Não é à toa que no livro de orações judaico, as combinações que são feitas para você chegar exatamente a esses nomes, elas
aparecem durante todo o livro de orações que se chama Sidur, porque Sidur significa ordem. A gente está ordenando os nomes divinos exatamente para fazer com que as nossas preces, orações consigam chegar e atuar nesse mundo. Nós temos por tradição que, por exemplo, Moisés, quando ele viu aquele egípcio batendo, querendo matar o judeu, existe uma grande história por que aquele egípcio estava tentando matar aquele judeu, e Moisés vem intervir. Ele acaba matando o egípcio. De acordo com a tradição oral, ele utilizou parte do nome explícito para fazer isso. Também na abertura do mar, no cajado de Moisés, existia também o nome explícito de Deus, e isso foi a forma que Deus falou para Moisés fazer para que o mar de juncos pudesse se abrir. Também quando a gente vê na Bíblia os casos de ressurreição que acontecem com Elias, que acontecem com Eliseu, será que é simplesmente porque eles encostaram seus corpos nos corpos das pessoas que tinham morrido e grudaram-se, e isso vai fazer simplesmente que os corpos voltem à vida? É claro que não. Existe a capacidade e a necessidade de rezar para Deus. Eles utilizavam exatamente a combinação correta dos 72 nomes de Deus para fazer aquela pessoa voltar. Por quê? Porque toda a energia, toda a vida está em Deus. Então, a pessoa que sabe utilizar isso corretamente, então ela pode fazer realmente coisas sobrenaturais, nada que a natureza consiga explicar, como é o caso de Eliseu, de Elias e assim por diante. Porém, hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas não sabe completamente utilizar isso. Então veio aqui a minha advertência: não pronuncie esses nomes. Se você quer utilizar, por um lado, existe, como eu falei, o livro de orações que os sábios de mais de 2000 anos atrás já compilaram para a gente aquilo que nós devemos utilizar. Por outro lado, essa capacidade de reflexão sem pronunciar já pode fazer você alcançar grandes salvações na sua vida. Então está aqui parte dos grandes segredos que existem exatamente nos 72 nomes de Deus. Não esquecendo que o próprio tetragrama, quando ele é visto da forma estendida, chega a 72, isso demonstra uma força muito grande também.